É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento terá como tema o arrebatamento da igreja, o saque, o afastamento da igreja dessa terra. Louvado seja Deus. Usarei o texto de Lucas 21, 29 a 33, que diz o seguinte: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Neste tempo, estamos no tempo do arrebatamento. Uma geração são 70 anos. Os dias de um rei são 70 anos. Salmo 90 fala que a nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chega a 80. Mas os melhores dias dele, de 70 a 80, é canseira e enfado. Então, os dias de um rei é 70 anos. Uma geração é de 70 anos. Israel está completando 70 anos. Se for uma geração robusta, poderá chegar a 80 anos. Mas os melhores dias de 70 a 80 é canseira e enfado. Então, Jesus falou da parábola da figueira. A figueira é Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para Jerusalém, para Israel e para todas as nações ao seu redor. Quando a figueira brotar e as nações estiverem agitadas, estiverem afadigadas, estiverem em pavor, estiverem sobressaltadas de coisas que sobrevirão ao mundo, olhai para a figueira. Jesus disse em outro texto: então é hora de levantar a vossa cabeça e olhar para cima, porque a vossa redenção se aproxima. O arrebatamento está para acontecer. Louvado seja o Senhor. Quando o arrebatamento acontecer, então cessará a porta da graça, será fechada a porta da graça será lacrada. Louvado seja Deus. Quando o arrebatamento acontecer, iniciará a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel iniciará. Quando o arrebatamento acontecer, iniciará a grande tribulação. Iniciará o governo do anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui, o governo do anticristo não acontecerá. Louvado seja Deus. O arrebatamento da igreja é o gatilho que disparará a grande tribulação nessa terra. Quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo for afastado dessa terra, então essa terra entrará em tribulação. Será somente trevas e tribulação nessa terra. Iniciará o juízo sobre as nações, que vai afunilar na vinda de Jesus em glória. O arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus em glória são dois eventos distintos que não têm nada a ver um com o outro. O arrebatamento da igreja é o afastamento do Espírito Santo dessa terra através da ação da igreja nessa terra. O arrebatamento da igreja é o saque dos servos de Deus dessa terra para os que estiverem esperando. O arrebatamento da igreja será um momento de surpresa. De repente, virá como ladrão à noite, que você não está esperando.
Só verá o arrebatamento aqueles que estiverem esperando, aguardando, vigiando. Mas a grande tribulação pegará as pessoas depois do arrebatamento. Louvado seja Deus. A vinda do Senhor Jesus em glória é diferente do arrebatamento. No arrebatamento, a igreja encontrará com o Senhor em glória. Na vinda do Senhor Jesus, ele pisará nessa terra. No arrebatamento será de repente, no abrir e fechar de olho, em 7 milésimos de segundo, no fechar de olho, será muito rápido, será de repente, será no fechar de olho, será no momento. O arrebatamento é muito rápido, é diferente. Na vinda do Senhor Jesus será longo. No arrebatamento encontraremos com o Senhor nos ares. Na vinda do Senhor Jesus em glória, ele pisará nessa terra e o Monte das Oliveiras, pisará no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras se fenderá em duas partes. O Monte das Oliveiras se partirá, uma parte para o oriente e outra para o ocidente. Abrirá um vale no meio do monte. Na vinda do Senhor Jesus em glória será um período longo em que ele julgará as nações, em que ele prenderá o falso profeta e o anticristo e lançará no lago de fogo o enxofre que é a segunda morte. O anticristo e o falso profeta inaugurará o lago de fogo e Satanás será preso por 1000 anos. Na vinda do Senhor Jesus em glória será o momento que ele implantará o reino de Deus na terra, em que os judeus chorarão por ter transpassado aquele a quem eles transpassaram. Está tudo escrito lá em Zacarias capítulo 12 e capítulo 14 descrevendo a vinda do Senhor Jesus em glória. Na vinda do Senhor Jesus em glória, a igreja se manifestará nessa terra em glória. Louvado seja Deus. No momento do arrebatamento, então, começará a grande tribulação. Fechará a porta da graça e iniciará o governo do anticristo. E a ira do Senhor será despejada sobre este povo. Quem é o povo? Sobre Israel. Será despejado sobre Israel e também será despejado sobre os ímpios. Lucas 21, 23 diz assim: louvado seja Deus. Ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Está falando aqui de Jerusalém, ira sobre Jerusalém. Na grande tribulação haverá ira sobre essa terra. Os filhos de Deus não são destinados à ira, mas são destinados à glória. Louvado seja Deus. Em João no capítulo, louvado seja Deus, capítulo 3 de João, versículo 36, queremos ler aqui, João 3, 36, diz assim, louvado seja Deus. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que a ira de Deus permanece sobre os ímpios e sobre aqueles que não crê no Filho de Deus. Quem é que não crê no Filho de Deus? São os ímpios, os pecadores, os que desprezam a Bíblia e os judeus que não aceitam Jesus e que não aceita que Jesus morreu na cruz. Então sobre eles a ira de Deus permanece, mas a ira de Deus sobre eles permanece. A ira de Deus não permanece sobre a igreja não virá ira, sobre a igreja virá o socorro do Senhor, virá o livramento. Olhai para cima. Nós não somos destinados à ira, os filhos de Deus não é destinado à ira, é destinado à glória. Louvado seja Deus. A igreja é salva por Cristo para a glória, porque Deus já nos vê sentados nas regiões celestiais em glória com Cristo Jesus. João 5, 24, vamos ler 5, 24, vamos ver o que é que diz aqui em João 5, 24, louvado seja Deus, diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na grande tribulação,
é a aplicação de condenação sobre os ímpios, juízo sobre os ímpios, não é sobre a igreja. Quem diz que a igreja passará pela grande tribulação está totalmente equivocado. A igreja não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja é a manifestação dos filhos de Deus em glória. Veja o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando é que Cristo vai se manifestar a essa terra? Quando ele descer com os exércitos angelicais e com a igreja sobre esta terra, lá no Monte das Oliveiras, Cristo vai se mostrar a essa terra em glória. Quando Cristo descer em glória sobre essa terra, então vós, filhos de Deus, salvos por Cristo, também vos manifestareis em glória com ele. Nós nos manifestaremos em glória nessa terra com ele. Louvado seja Deus. Jesus na frente, montado em um cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, vestes vermelhas, e os exércitos angelicais, juntamente com a igreja, acompanhando Jesus, todos montados em cavalos brancos, a igreja vestida com linho fino, que é a justiça dos santos, a veste que o Senhor dará à igreja, a justiça dos santos, a igreja vestida de linho fino, branco, transparente. Louvado seja Deus, finíssimo. Louvado seja Deus, descendo com Jesus no Monte das Oliveiras, e então nos manifestaremos com ele em glória. Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Você, meu querido irmão, vai se manifestar em glória com Cristo nessa terra. Nós não estamos destinados à ira é para os ímpios e para os incrédulos. Israel é incrédulo e vai enfrentar a ira. Vai ser o momento que Deus vai punir a Israel pela sua incredulidade, e que é o momento que Deus vai ter um acerto de conta com Israel e com as nações ímpias. Israel vai chorar como chora pelo primogênito. Vai ser um momento longo. O arrebatamento é um momento rápido, muito rápido, é um momento que quem não estiver esperando não verá. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra. Deus te ama e eu também, por isso estou abrindo os seus olhos. A grande tribulação está para acontecer, porque tudo vai acontecer nessa geração da figueira. Louvado seja Deus. E 80 anos fechará em 2028, perdão. 80 anos que a figueira brotou. A figueira brotou no dia 15 de maio de 1948. Fechará 80 anos em 2028. E a grande tribulação também acontecerá nessa figueira, na figueira que brota. No broto da figueira, na geração do broto da figueira. Uma geração é de 70 anos. Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo aqui que é sobre essa geração. Louvado seja Deus. Ele profetizou a destruição de Jerusalém lá no ano 33 ou 33 e meio, mais ou menos, quando Jesus subiu no monte naquele monte lá, quando ele estava descendo o Monte das Oliveiras, ele profetizou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste? Eis aí, a sua casa ficará deserta. Sobre essa geração virá todos esses males. E quando aconteceu a destruição na geração de Jesus, sobre esta geração, então Jesus está dizendo ali que uma geração é de 70 anos e podendo chegar a 80, uma geração robusta. Então agora, sobre essa geração, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sobre a geração do broto da figueira. A figueira brotou
em 15 de maio de 1948 e completará 80 anos que a figueira brotou em 2028. Então, a tribulação ou o governo do anticristo, que é de 7 anos, acontecerá dentro dessa geração. Faça os cálculos. Até 2028, tudo vai acontecer. Vai acontecer primeiro o arrebatamento da igreja e também o governo do anticristo. Tudo vai acontecer dentro dessa geração. Que Deus nos ampare. Até 2028 tudo se concluirá. Louvado seja Deus. Tanto o arrebatamento da igreja como a grande tribulação será tudo dentro dessa geração. Louvado seja o Senhor. Que Deus te ampare. Fique com essa mensagem. Tudo está nos mostrando que as coisas vão desenrolar rapidamente. Então fique de olho bem aberto. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pegue o primeiro trem para o céu, porque essa terra vai ser trevas total. Essa terra vai ser só tribulação, somente trevas. O anticristo governando essa terra com todo o poder e eficácia de Satanás, com todo o poder de Satanás e prodígios de mentira. Cuidado, o anticristo está vindo. Se prepare para o arrebatamento. Não queira ficar aqui no governo do anticristo, porque será muito triste para quem ficar. Que Deus nos ampare e nos ajude em o nome de Jesus Cristo. Amém.